Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Na Ideia. O tema do nosso vídeo de hoje vai ser esse cara aqui, copo Stanley. Como vocês podem ver, eu tentei fazer uma representação gráfica aqui no fundo para a gente entender melhor esse conceito aí da conservação de temperatura, né? Basicamente a temperatura, né, que a gente fala é uma... Pode-se dizer também que é a energia, né? A energia que as moléculas emitem, né? De algumas formas. Para a gente ter o resfriamento ou o aquecimento do líquido interno do copo, eu estou representando nesse quadrado aqui, eu já explico melhor para vocês, a gente pode ter por condução, convecção e radiação, que são os três meios de troca de calor, aí, né? Ou troca de energia que as moléculas têm para vamos dizer, se equilibrar, né? Para chegar em um meio termo ali, porque provavelmente vários de vocês já ouviram dizer que a natureza tende a viver em equilíbrio. É exatamente isso que ao tempo inteiro está tentando acontecer quando você introduz algum líquido, ou, né, na maioria das vezes líquido, dentro do copo, e ele mantém por muito tempo esse líquido refrigerado ou aquecido, né? No caso, quando você coloca a bebida quente dentro do copo, né, que seria nessa região aqui, a gente, para ter a troca de temperatura, poderia ser tanto por condução, ou radiação, ou convecção. Qualquer um desses três fatores aqui influenciam muito na troca de temperatura, fazendo com que a bebida que estaria quente dentro do recipiente fazendo com que a energia que esteja ali dentro, né, contida no líquido, seja dissipada rapidamente. Quando introduzimos líquidos gelados dentro do copo, praticamente os meios que a gente vai ter de perder, né, ou ganhar energia nesse líquido, na verdade a gente está ganhando energia, né, a gente não está perdendo a energia gelada, né, por assim digamos. O que existe é energia na forma de calor, que é equilibrada com as moléculas geladas aí, que eu vou explicar melhor aqui agora. Na parte externa está sendo representada por esses pontinhos laranja, e a parte interna do copo está sendo representada por esses pontinhos azuis. Entre a nossa bebida e a área externa aqui, né, o ambiente onde você está, existe essa parede que a gente pode-se dizer que é o vácuo, né? É uma região com baixa densidade molecular, ou seja, existe bem poucas moléculas ali dentro, onde seria possível fazer a transição da temperatura, né? Ela ainda acontece de maneira bem mais lenta, mas muito mais controlada do que quando você tem apenas uma parede aqui, né? Apenas essa parede aqui, e aqui você teria totalmente essa área, esses pontinhos laranjas já dentro dessa região. A parede interna aqui, que seria a única no caso, estaria praticamente recebendo toda a energia externa e transferindo quase que imediatamente para o recipiente, né, para o que está sendo contido dentro do copo. Mais ou menos como representa essa figura aqui, ó. Na parte direita temos essas bolinhas laranjas, que é moléculas com um valor de energia calórica mais elevado. E aqui teríamos não tanta energia assim, né? Vamos colocar teoricamente que seja 30 graus aqui e aqui 0 graus, né? Digamos assim. No momento que essas moléculas se encontram, caso não existisse essa parede aqui no meio, né? Esse espaço vazio ou quase vazio, elas vão trocando de temperatura, né? As moléculas do lado esquerdo aqui, azuis, vão recebendo energia das moléculas do lado direito, até que elas estejam equiparadas o seu potencial, né? Vamos supor que quando elas estivessem todas laranjas, né, que seria uma mistura aqui, elas estariam todas na mesma temperatura, ou seja, 15 graus. Isso aí desconsiderando vários fatores, né? Estou colocando um cenário perfeito aqui, mas seria mais ou menos isso que acontece. Quando tem essa parede introduzida aqui no meio, a vácuo, a dificuldade da passagem né, das moléculas aqui é muito maior. Então, ela vai perder
pouca temperatura, né? Vai ganhar, na verdade, né? A parte interna aqui onde está o líquido vai ganhar pouca temperatura. Por quê? Pouquíssimas moléculas conseguem fazer a travessia desse espaço aqui, né? E dissipar a sua temperatura na parte da região interna aqui. Então, supomos que 30 moléculas dessas, moléculas não, né? Mas 30 bolinhas dessas daqui passem, vai ser poucas moléculas aqui que vão ser refrigeradas, bem poucas. Então, para a quantidade de elementos que tem aqui, isso vai ser quase insignificante. Onde vai ter a maior condução aqui, que no caso é esse primeiro elemento aqui, vai ser nesse ponto aqui, ó. Por isso que no copo Stannis, não sei se você consegue ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ele tem um rebaixo aqui, ó, tem um pequeno rebaixozinho aqui, que é representado exatamente isso. Essa única paredezinha aqui do copo Stannis segura todo o interior do copo, fazendo que a condução seja o mínimo possível. Só por essa região vai existir condução, a transferência de calor. Então vai demorar muito para essa temperatura externa conseguir equilibrar, né? Fazer com que a temperatura interna esteja no mesmo potencial térmico. Por outro lado, a gente também tem a possibilidade das moléculas, as próprias moléculas do ar que estão aqui em cima, né? Nessa região aqui, quando o copo está aberto, ela está trocando calor. Porém, é uma área muito menor. Vejam que quando a gente está, digamos aqui, segurando o copo, a sua própria mão, ela tem uma temperatura, na maioria das vezes, mais elevada do que o líquido que está dentro do copo. Então, a troca de temperatura vai acontecer quase que imediata, né? Se não tem essa parede aqui, né? Se não tem a parede, essa região do vácuo aqui, que a gente pode dizer assim. Porém, com o conceito que é introduzido aqui nesse copo, quando você segura a bebida, a sua mão fica nessa região. Deixa eu pegar aqui, ó. A sua mão fica nessa região aqui. Nessa região aqui. Impedindo que a temperatura seja trocada igualmente como a temperatura ambiente. Porém, essa região aqui em cima, ainda haverá troca de calor. Só que veja que é uma região muito menor que vai receber temperatura, né? A temperatura ambiente, para poder tentar equiparar todas as outras moléculas aqui na temperatura, que seria a média de temperatura aí, né? Então vai ser bem mais demorado. Caso você introduza a tampa, essa tampinha aqui, ó, no copinho, vai ficar assim. Isso aqui vai dificultar mais ainda a troca de calor. Porque nessa região aqui, digamos que agora está fechado o copo, as moléculas que vão estar nessa região já foram refrigeradas, digamos assim, né? Ou trocaram a temperatura. Imagina, essa daqui está 30 graus. Aí ela conseguiu entrar nessa região aqui, né? Foi fechado o copo. Ela está nessa região aqui. E essa daqui está 0 grau. E aí as duas se equiparam aqui, né? E faz a troca de temperatura. Ou seja, essa aqui vai ficar em 15, essa daqui vai ficar em 15. Só que como aqui tem muito mais moléculas frias, digamos assim, essa temperatura aqui logo vai se equiparar o mais próximo possível dessa aqui. E vai parar de trocar calor. Digamos, não parar, mas reduzir, né, drasticamente, como a gente teria numa situação ambiente aí. Eu tenho aqui uma pequena xícara aqui, ó. Praticamente todo o líquido que está aqui dentro dessa xícara, imagina que aqui o líquido está em, né, 20 graus, 30 graus, ou 0 graus, 1 grau aí para não dizer que está congelado lá, em estado sólido. Imagina que quando eu coloco a minha mão aqui, a minha mão está em 30 graus, essa temperatura que a minha mão está emitindo é constante, meu corpo fica gerando calor. Então isso daqui tende a resfriar muito rápido, a esquentar no caso, né? Aqui tem uma imagem representativa mais bonitinha, fica mais fácil de entender. Quando os dois elementos estão na mesma temperatura, veja que o termômetro aqui não se alteram quando as duas moléculas se encostam, né? Ou se aproximam. Ele se mantém quente. Só que quando um elemento está quente, né, com muita energia, e o outro com pouca, e os dois encostam no termômetro, a temperatura tende a se equilibrar, né? Fazer um meio termo aí, porque a natureza tende a viver em equilíbrio. Esse conceito não é um conceito muito novo, a gente já
costuma encontrar isso daí nas garrafas térmicas, né? Aquelas garrafas que a gente usa para transportar água quente, café, esses líquidos assim, ou até mesmo outros líquidos gelados. Esse conceito já existia, porém agora foi empregado, agora não é tão recente, né? Mas foi empregado em copos, né? Onde as pessoas costumam estar frequentemente com alguma bebida na mão ali e tal, não vai estar numa garrafa abrindo e fechando. Fica mais prático, né? Bem mais prático. O intuito de passar esse vídeo é mesmo esclarecer uma dúvida que em alguns momentos parece que algumas pessoas entendem como mágica, né? O conceito do copo, nossa, é uma coisa... Mas a gente já usa essa tecnologia há muito tempo. O planeta Terra, por exemplo, ele usa ao contrário desse método aqui que eu mostrei agora. Como que funciona aqui no planeta Terra? A nossa energia térmica a gente capta essa energia do Sol. A Terra recebe muita radiação do Sol, que no caso é esse conceito aqui, radiação. Porém, o lado que está voltado para o Sol da Terra ia ficar quente o tempo inteiro, e o lado que não está voltado para o Sol, né, o lado oposto, ia ficar frio o tempo inteiro. Mas como no planeta Terra existe a atmosfera, né, existe a atmosfera que é o quê? Nesse copo aqui representaria toda essa região aqui, ó. Imagina que aqui é o planeta e aqui toda essa região aqui, ó, é coberta de oxigênio no nosso planeta, coberta de oxigênio. Então, quando o Sol reflete do lado de cima do planeta Terra aqui, digamos assim, não tem em cima nem embaixo porque é um globo, né? Mas o Sol está refletindo nessa região aqui, apenas essa região está esquentando. A região do globo está esquentando. Porém, como aqui tem muitas moléculas, essa temperatura ela é dividida aqui, ela é dissipada por essas moléculas. Essas moléculas trazem a temperatura para o resto do globo inteiro, fazendo que a noite, por exemplo, fique numa temperatura agradável, né? Ou que seja possível viver nessa temperatura. Porque senão, a partir do momento que o Sol parasse de refletir na Terra, no lado da Terra, ele ia praticamente perder a temperatura quase que imediatamente, muito rápido. Por quê? Porque no espaço existe o vácuo, né? Ou uma densidade muito baixa de moléculas. Então não tem como a radiação, não tem como o planeta manter a temperatura no globo inteiro se o Sol só está batendo de uma parte. E não tem moléculas no espaço para propagar a temperatura no resto do planeta. Esse é um conceito, né, que a gente já conhece faz muito tempo, provavelmente no ensino médio aí a gente já viu, ou talvez no fundamental, em algum momento, das trocas de temperatura aqui, dos materiais, né? Tá, mas como sabem disso se o homem nem foi para a Lua, né? Aí, infelizmente, essa explicação eu ficarei devendo porque várias tecnologias aplicadas hoje no planeta, né? No nosso cotidiano, derivam da tecnologia e o investimento espacial que há, né, por parte de várias empresas, de descobrir novas tecnologias baseadas na tecnologia que é empregada para explorar o espaço, né? Por isso eu acho bem importante esse investimento na indústria, né, nas empresas, aí, qualquer que seja o segmento, no segmento espacial. Isso ajuda muito a desenvolver, né, e o conhecimento humano sobre as coisas. Pessoal, chegamos ao fim da explicação. Espero ter passado a informação na forma mais clara possível. Caso haja alguma dúvida, né, ou alguma correção, por favor, deixem aí nos comentários. A gente vai estar lendo quando possível e quando houver comentários. Obrigado por ficarem até o final. Quem gostou do conteúdo, dê o like, se inscreve aí no canal para ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo, espero vocês. Tchau, tchau. Até mais.